Ele diz isso no seu livro sobre o ofício profético de Cristo. Então, nós vemos em outra obra de Jacó Arminius, né? Nós temos algumas obras em português, mas como, por exemplo, esta aqui, as obras de Armínio, pela CPAD, nós observamos o seguinte: a este sucede o quarto decreto, pelo qual Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe desde a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e por sua graça subsequente perseverariam, de acordo com a administração previamente descrita dos meios que são adequados e apropriados para a conversão e fé. Do mesmo modo, pela sua presciência. E continua Armínio dizendo, ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Então, diz aí na obra de Armínio, volume 1, página 227, no português. Bem, em outra obra, nós podemos ver também declarações, eu estou aqui provando com obras, né, em inglês, inclusive, muitas não são traduzidas para o português ainda, mas continua dizendo Socino. Ele diz o seguinte, eles, os calvinistas, referindo aos calvinistas, sustentavam uma predestinação sem qualquer consideração às boas obras, enquanto Paulo aqui fala de uma predestinação de Deus que diz respeito a homens que amam a Deus, e eu já mostrei que isso está no poder de homens que são chamados por Deus. Então temos aqui a seção 6 sobre o ofício profético de Cristo. Então, mais uma crítica que Socino fez aos calvinistas, né? Dizendo, de certa forma, então, que a predestinação ela não tem base ou respaldo bíblico. Bem, era esse o mesmo ensinamento dos pelagianos. Segundo denúncia de Agostinho, nós vemos num dos seus livros, A Predestinação dos Santos, na página 36, ele dizendo o seguinte, os pelagianos argumentam, Deus sabia de antemão os que se santificariam e permaneceriam sem pecados pelo uso da sua liberdade. Por isso escolheu-os antes da criação do mundo em sua presciência, mediante a qual previu que seriam santos. Uma declaração bem interessante aqui de Agostinho, mostrando que é a mesma declaração dos arminianos, ok? E é uma declaração pelagiana. E os arminianos, ou até os neo-arminianos de nossos dias, insistem em dizer que nós estamos sendo falaciosos quando afirmamos que eles são pelagianos ou semi-pelagianos. Então, realmente é algo conflitante com as escrituras, com o ensinamento bíblico e também reformado. Então, não resta dúvida de que os postulados do arminianismo sejam um acidente, né, perante a fé reformada, né, e que o seu credo, né, é uma repetição perfeita de seitas falsas de nossos dias. Por exemplo, se você procurar o livro do reverendo José Gonçalves Salvador, Arminianismo e Metodismo, na página 106, o senhor reverendo metodista José Gonçalves diz o seguinte, a salvação é dom gratuito, concedido aos homens, sem que o mereçam, mas não vai ao ponto de deixar tudo exclusivamente nas mãos divinas. A salvação é obra divino-humana. Então você percebe o pelagianismo aí sendo expressado através desta obra, arminianismo e metodismo. Porque a influência pelagiana está presente hoje no arminianismo atual. Ok? Vemos também outra declaração no livro, por exemplo, A Doutrina da Predestinação, do saudoso pastor Severino Pedro da Silva, do qual tive aulas com ele no antigo seminário Cícero Canudo de Lima. Neste livro,
que alguém pode dizer, você está sendo tendencioso citar esse livro. Esse livro é muito problemático, dizem alguns arminianos, mas está sendo vendido pela CPAD, que é uma instituição arminiana. Não foi tirado de circulação até o presente momento. Então eu posso citar como uma obra ainda sendo vendida aos atuais crentes da denominação. Ok? Então veja lá, o que diz a palavra, o que diz o livro Severino Pedro da Silva, Doutrina da Salvação, página 27. E assim, de acordo com os arminianos, a salvação não depende somente de Deus, mas também da fé, da obediência e da perseverança do homem. Meus queridos, pelagianismo e semipelagianismo está presente nessas declarações. Se você somente estender a mão, e depende de você estender a mão para você obter a salvação, isso já é semipelagianismo. Procure entender através de dicionários que do Brasil são tirados, né? Você não tem muito dicionários que explicam o que é semipelagianismo. Mas procure obras em inglês, né? E você verá que de fato isso é semipelagianismo. Diz a mesma obra, né, a doutrina da predestinação. A salvação é de Deus, mas requer também algum esforço por parte do homem. Se você diz que este livro, eu estou usando ele, estou sendo tendencioso, porque esse livro não representa o que o arminianismo acredita, mas sim livros mais modernos, como esse aqui, Arminianismo Puro e Simples, então nós temos que recorrer às literaturas de um dos maiores representantes do arminianismo, que seria o Mensageiro da Paz. Né? A denominação que sustenta o Mensageiro da Paz diz, em junho de 1997, página 1, o homem se converte quando decide abandonar os seus pecados. Haverá então agentes operando no ato da conversão. O primeiro agente é o próprio pecador. A iniciativa da conversão parte dele. Observe aí, isto é semipelagianismo. O segundo agente da salvação é Deus. O terceiro agente da salvação é Jesus, o mediador. Mensageiro da Paz, junho de 97, página 1. Tem como você dizer que isso não é semipelagianismo? O próprio Silas Daniel, ele declara que existe muito semipelagianismo sendo pregado dentro das Assembleias de Deus e das igrejas pentecostais. Então, ele admite isso. Ok? No livro Arminianismo e Metodismo, página 87, diz o seguinte: os arminianos creem que a natureza humana foi indubitavelmente prejudicada pelo pecado, porém, não arruinada totalmente. Tanto assim que o homem ainda conserva a possibilidade de obrar o bem e voltar-se para Deus. Bem, isso não é semipelagianismo, então me diga o que é isso. Mas o livro A Doutrina da Predestinação, na página 23, diz o seguinte: terceiro, Jesus exortou a igreja em Filadélfia, a quem guardasse o que havia recebido. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 13:11. Ele não disse, você já é salvo e ninguém jamais poderá tomar a sua coroa. Justamente, o ensino da perda da salvação. Vemos também na página 48, porém, tratando-se da salvação humana, tanto Deus como o homem cooperam mutuamente no processo da salvação. Meus queridos, então eu vou dizer para vocês uma coisa. É complicado o arminianismo. É semipelagianismo, por mais que você insista em dizer que isso é engodo, que isso é uma mentira, que isso é uma falácia dos teólogos reformados. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o arminianismo foi estabelecido sobre bases heréticas, principalmente quando se sabe que os primitivos arminianos defendiam uma soteriologia pelagiana, semipelagiana e papista, ok? Baseada nas obras, onde o homem é tratado como autor da sua fé e coautor da mesma. Diz a confissão de fé arminiana
de 1621. O primeiro decreto é o decreto da predestinação para a salvação, ou eleição para a glória, pelo qual se estabelece a verdadeira necessidade e simultaneamente a utilidade da nossa fé e obediência para alcançarmos a salvação e a glória. Estou lendo aqui para vocês a Confissão de Fé Arminiana Primitiva, de 1621, também diz o seguinte: deste modo, concluímos que se a fé é tal sentimento como dissemos, isto é, o que foi seriamente ordenado por Deus sobre a promessa da vida eterna e o perigo adverso da morte efetuada pelo homem de acordo com o mandamento de Deus, não pode ser efetuada em nós sem nós, nem é produzida por um poder irresistível ou operação onipotente de Deus, por qualquer nome ou título que é chamado em nossas vontades, que não podemos nos opor. Queridos, isto aqui é semi-pelagianismo. Você tem outra palavra para isso daqui? Isso daqui eu estou lendo para vocês a Confissão de Fé Arminiana de 1621. Complicado, né? Complicadíssimo. Falando sobre esta Confissão de Fé Arminiana, Roger Walson, apologista arminiano, reconheceu que essa Confissão de Fé Arminiana tinha uma característica fortemente sinergística, conforme o seu livro Mitos e Realidades, página 109, e que substancia nossas declarações anteriores acima. Eu estou mostrando para vocês tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem rever o vídeo, parar o vídeo, para poder comprovar aquilo que estamos falando. E estamos sendo imparcial, estamos apenas mostrando documentos dos próprios arminianos e não de calvinistas contra arminianos, ok? Então, devemos também reconhecer outros problemas, né, em Jacó Arminius. Quando nós começamos a perceber a árvore espiritual, a árvore genealógica espiritual do arminianismo, começa a aparecer vários hereges, tá? E também vindo do sistema pelagianismo e socianismo, algo extremamente perigoso, espúrio e herético. Socino não influenciou Armínio apenas em sua visão soteriológica, mas também em suas visões distorcidas sobre a natureza de Cristo e do Espírito Santo, quando vemos Armínio ensinando duas heresias, negando que o Filho de Deus seja o próprio Deus e negando que a essência divina é comum ao Filho e ao Espírito Santo. Poderia abordar isso em outra ocasião, senão o vídeo ficará muito longo, mas em outra ocasião eu poderia mostrar para vocês as próprias palavras de Jacó Arminius. Jacó Arminius, ele era bipolar em pontos essenciais. Você pode dizer, não, mas ele teve problemas aqui nesse tipo de interpretação, mas depois ele consertou lá na frente. É uma teologia complicada e que traz realmente ensinamentos em que seus discípulos não sabem muito bem em que acreditar, A ou B ou C. Isso é extremamente perigoso. Mas, concluindo este ponto, eu gostaria de falar um pouco sobre o Sínodo de Dort, ok? Que foi um sínodo internacional. Eu comecei lá com o Sínodo de Dort no vídeo, então vamos terminar aqui comentando um pouco sobre isso. Este sínodo, né, que foi feito lá em Dordrecht, na Holanda, né, Sínodo de Dort, do qual era da cidade da Holanda, foi feito em 1618, se estendeu por 7 meses e entrou até o ano de 1619. Né, nesses 7 meses desse sínodo, analisando a igreja holandesa reformada, ela analisou as controvérsias que estavam havendo dentro da igreja concernente à ascensão das ideias arminianas. Bem, mesmo muitos arminianos atuais
eles batem os pés e dizem que Dort não tem valor, em que eles não foram ouvidos, que a grande verdade é que Dort não pode ser considerado como um sínodo. Já vi até o pastor Vailate e outros falando, olha, falar de Dort é piada isso, etc e tal, né? Dort não tem valor. Ah, ok. Agora, veja, observe bem que os remonstrantes que estavam lá neste sínodo começava a se tornar insustentável a presença deles, porque eles não aceitavam a assembleia em si como legítima. Achavam que estava tendo algo tendencioso para o calvinismo. Mas a grande verdade é que a igreja se reuniu, a igreja cristã holandesa, para decidir um ponto fundamental, que é a soteriologia, porque senão todo o edifício ruía. A soteriologia, abaixo da própria doutrina de Deus, é a doutrina mais importante da Bíblia. Então, eles precisavam decidir qual que era a verdade e qual que era a mentira. Então, se tornou insustentável a presença ali dos arminianos, porque eles não reconheciam o caráter do sínodo, né? E houve controvérsias, você tem histórias de ambos os lados, mas acontece que o sínodo continuou, ok? E você pode achar que a gente está sendo tendencioso ao fazer essas declarações, mas acontece que o sínodo de Dort foi o último sínodo da igreja cristã na humanidade. E ele veio a considerar no final desses 7 meses de análise bíblica, veio a chegar à conclusão inevitável de que o arminianismo era uma heresia. E muitos líderes arminianos tiveram que ser retirados dos púlpitos das igrejas reformadas holandesas, o que muitos veem como algo arbitrário, como algo intolerante. Mas pense comigo, se a verdade estabelecida naquele sínodo foi de que os 5 pontos ali do monergismo eram as verdades bíblicas da palavra de Deus, como você poderia admitir pastores pregando outra coisa, como livre-arbítrio, perda de salvação e tudo mais? Como é que você poderia aceitar pessoas que destoavam daquilo que eles aprenderam dentro da Bíblia como verdade e tinham provas bíblicas de que era a verdade do Evangelho? Como você não poderia continuar a divisão dentro da Holanda, espalhando-se para a Europa? Então, isso não é uma intolerância, isso é uma preservação, ok? Evidente que os militantes arminianos que vão assistir esse vídeo, se é que vão assistir, ou aqueles que gostam de questionar tudo e todas as coisas, vão dizer que Dort não tem validade. Agora, é interessante que não é só os remonstrantes e os atuais neo-arminianos que não reconhecem Dort como um sínodo da igreja. A Igreja Católica também não aceitou Dort. É evidente. É lógico, a crítica católica romana de Dort ela teria que surgir porque a Igreja Católica ela também era semi-pelagiana, era pelagiana, era uma igreja papal e, evidentemente, teria que contestar Dort. Né? O historiador de doutrinas católicas, Johann Adam Müller, né? Ele apresentou uma obra, né? Publicou essa obra fazendo as críticas à teologia da graça, assim como da liberdade humana e a soberania de Deus. Isso teria que acontecer porque eles eram semi-pelagianos e não poderia ser diferente. Assim como os atuais evangélicos e algumas editoras, né, que atualmente publicam seus livros, né, como por exemplo a editora Reflexão e outras editoras, elas estão aí fazendo uma contra-reforma. São os remonstrantes daquele tempo que estão hoje dizendo que não tem validade as doutrinas do sínodo de Dort. Ok? Isso não é de estranhar, porque eles também são semi-pelagianos. Então, o que ocorre é o seguinte, o Vaticano I e o Vaticano II também foram contra Dort, evidente. Né? O Vaticano II, ele, poderíamos até fazer uma pergunta sobre a Igreja Católica concernente à sua postura, né, negativa sobre a questão da doutrina da graça, a liberdade humana,
porque afinal de contas, deixa eu frisar entre aspas aqui, nunca a teologia reformada negou a liberdade humana. O que a teologia reformada nega é o livre-arbítrio, ok? São coisas diferentes. Existe a liberdade do homem, a soberania de Deus, mas não existe livre-arbítrio. Mas o que ocorre concernente à Igreja Católica é que aqueles pontos bem assim intolerantes e negativos que trazia ao Concílio de Trento, né? Que foi um movimento contra a Reforma, de onde surgiram os jesuítas com toda a sua força contra a Reforma protestante, lutaram com todas as suas forças contra a Reforma protestante. Nós temos que entender que o Vaticano II ele deu uma amenizada nas palavras, né, que vinha lá em Trento, né, quando dizia que era um anátema quem não acreditasse nos pontos católicos, deram uma amenizada e começaram a dizer agora, através do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, que já não eram hereges, né, os protestantes, mas eles eram agora vamos dizer assim, os filhos da Reforma. Eles eram chamados irmãos separados, já não eram mais hereges. Então, o Sínodo de Dort define bem, então, senhores, a situação dos arminianos. Qual que é a situação? Que eles eram hereges na soteriologia. Coisa que eu também concordo, porque quando verificamos na Bíblia Sagrada, existe sim o atual arminianismo, além de destoar de Jacó Arminius, também ele é semi-pelagiano. Okay? Então, quando eu digo que Armínio tinha uma alma católica, é porque, de certa forma, ele também acabou tendo conceitos molinistas, que era um ensino herético, desenvolvido pelo jesuíta Luiz de Molina, né, para frear o crescimento protestante. Então, o molinismo, que é o ensino sobre a divina providência, que leva o nome do jesuíta espanhol Luiz de Molina, que viveu de 1535 a 1600, procurava conciliar o livre-arbítrio com as ideias de que os seres humanos possuem liberdade significativa ou libertária e de que Deus possui controle providencial sobre tudo o que acontece. Então, Jacó Arminius, quando eu digo que ele tem uma alma católica, ele tinha uma alma católica, é porque ele bebeu de fontes, né, de livro católico, que nem eu mostrei para vocês. Em vez de refutar, ele aceitou os conceitos. E também, além de ter sido criado por um padre católico, né, ele também acabou bebendo de fontes molinistas também. Não que ele era molinista, aceitava tudo que o molinista expressava, mas ele tinha essa alma católica. Né? É por isso que ele acabou optando pelo semi-pelagianismo. De certa forma, é inegável, então, a influência pelagiana, sociniana e católico-romana sobre o pensamento de Jacó Arminius. Okay? E fez tudo isso ele negar as doutrinas reformadas e bíblicas. Realmente, então, o pelagianismo, o romanismo, o socinianismo trouxeram esta mentalidade dentro da cabeça de Jacó Arminius, infelizmente. Acadêmico, intelectual. Era um sujeito que conhecia hebraico, conhecia grego, conhecia latim, conhecia os pais da igreja como ninguém, conhecia a filosofia escolástica, Tomás de Aquino, Luiz de Molina, né, de onde veio hoje o contexto molinista. Armínio tinha muitos pensamentos teológicos que pendem para o molinismo. E vou dizer até alguma coisa que talvez assuste. Armínio, de certa forma, era molinista, para quem não sabe. Porque hoje tem gente que fala, não, mas... Por exemplo, eu vejo alguns desses teólogos de internet comentando, né? E o pessoal, não, mas... William Lane Craig, comentando de William Lane Craig, que hoje é um dos maiores apologistas teólogos do mundo. Não, mas ele é molinista, não é arminiano, né? Mas Armínio também tinha características molinistas na sua teologia. Então não há... Penso eu, obviamente, isso que eu estou falando, eu sei que é controverso, eu tenho ciência disso, mas eu creio que não há necessariamente uma incompatibilidade entre o molinismo e o arminianismo. Roger Olson dirá que sim, que muitos teólogos arminianos têm medo do molinismo, porque
ele pode apontar para um certo determinismo em determinado momento, e isso é verdade, mas ao mesmo tempo ele busca privilegiar o aspecto da liberdade humana. Bem, mas eu quero sair que esse não é o nosso assunto aqui no momento. Por isso, todos os sinceros estudiosos e pesquisadores cristãos que militam na área da apologética, eles devem saber que as seitas elas são arminianas em sua soteriologia, ok? É impossível não existir uma única seita falsa, anticristã e antibíblica que não expose sequer um único ponto do arminianismo. Quando vai se tratar na questão da salvação, eles sempre expressam o arminianismo. Justamente por isso que, de certa forma sábia e coerente, uma organização apologética do Rio de Janeiro, que eu não tenho notícia se ela ainda existe, mas ela chamava-se CPR, Centro de Pesquisas Religiosas. Quando eles foram comentar sobre a soteriologia das seitas falsas, eles observaram que as doutrinas agostinianas e calvinistas são odiadas pelas seitas e quase esquecidas pela igreja cristã. Isso está no jornal deles, Desafio das Seitas, segundo trimestre de 2000, página 5. A soteriologia arminiana, ela é semipelagiana e adotada pela maioria das seitas pseudo-cristãs, conforme nós vemos escrito no jornal Desafio das Seitas, terceiro trimestre de 2000, página 8. Por exemplo, não há nenhuma seita, tá, que ensina a doutrina bíblica reformada, da eleição incondicional, por exemplo. Todas elas endossam a eleição condicional. O testemunho unânime das seitas comprova que os arminianos estão em péssima companhia. Considerando que a teologia de Armínio foi influenciada por dois movimentos heréticos, o socinianismo e o catolicismo romano, não é de se estranhar que toda seita seja arminiana. Bem, iremos começar no próximo vídeo com a religião católica e provar que, além de ela ser semipelagiana, ela defende os pontos arminianos, tanto no seu catecismo como no seu ensino. Por isso que os jesuítas lutaram tanto contra a fé reformada, e eles eram chamados movimento contra-reforma. E arminianos, nos dias de hoje, também defendem os pontos das seitas contemporâneas e das seitas antigas, no que se refere à salvação. Infelizmente, temos que fazer essa declaração. Bem, queridos, até o próximo vídeo. Iremos apresentar para vocês as provas, através dos documentos, dos livros das seitas, de que, de fato, toda seita ela é arminiana. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.